Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rececoleto. E galera, nesse vídeo aqui é mais um episódio da nossa playlist de Comentando Código, onde eu vou mostrar pra vocês como eu criei meu validador de CPF totalmente em Python, certo? É um validador bem simplesinho, porém bem funcional. Ele funciona com CPF sem pontuação e com pontuação, certo? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá bom? Então a gente já tá com o CPF pronto aqui. Eu dou Enter, ele mostra que o CPF é válido. Se eu executar agora e colocar ele com pontuação, mesmo CPF, ele também coloca que o CPF é válido. Se eu colocar um CPF que seja diferente, certo? Um CPF que não seja válido, ele coloca inválido. E ele tem todo o sisteminha dele para ele testar o CPF, certo? Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso, certo? Também aqui na descrição do vídeo, galera, eu vou deixar um site onde eu peguei as regras de como validar um CPF, certo? As regrinhas pra você conseguir validar. Sugiro que você dê uma lida, senão você não vai entender muito bem o vídeo, certo? Mas então, galera, então agora vamos lá pro vídeo. Bem, galera, agora que você já deve ter lido o site sobre a regra do CPF, certo? Como você pode validar ele, então eu vou mostrar agora o meu código aqui pra vocês, certo? Bem, primeira coisa, eu criei uma variável aqui, né, chamada CPF, e essa variável aqui, ela é uma string, certo? Esse str aqui nem precisava, já que o input ele já me devolve uma string, mas de qualquer forma eu coloquei como string, certo? E ele pergunta aqui qual é o seu CPF com ou sem pontuação, certo? Então foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Bem, eu criei como uma string, não como inteiro, vocês já vão entender o porquê, certo? É para poder validar a quantidade de caracteres que tem no CPF. Se eu colocasse como inteiro, isso não iria dar certo, ok? Mas de qualquer forma, eu criei essa primeira linha, logo depois eu criei um replace, dois replace, certo? O replace de pontinho, né? Se tiver ponto no CPF, ele vai trocar por nada. E se tiver cracinho no CPF, ele vai trocar por nada, certo? Só pra gente conseguir validar o CPF com ou sem pontuação, ok? Beleza. Bem, aqui a primeira coisa que eu criei foi a função quantidade, certo? Para ver a quantidade de caracteres que tem no CPF. Se você não sabe, a quantidade de caracteres no CPF, ela tem que ter entre 11, ela tem que ter exatamente 11 caracteres. Então ela não pode ter menos, não pode ter mais. Então foi muito simples fazer esse comando aqui. Então eu só coloquei se len de CPF, né, que o tamanho do CPF for menor que 11, ou o tamanho dele for maior que 11, ele vai retornar false. Se não, ele vai retornar true, certo? Aqui, normal, um código bem simplesinho, sem muitos problemas, ok? Bem, galera, agora que eu acabei de testar o tamanho do CPF para ver se era true ou false, eu poderia ir para a segunda parte do meu código, onde agora eu criei a função numerar CPF, certo? Que foi a segunda função que eu criei no meu código. E eu criei essa função para basicamente eu numerar todo o meu CPF e guardar tudo isso numa lista para poder fazer contas matemáticas com o CPF. Porque se você não sabe, se você leu o artigo lá que eu deixei aqui na descrição do vídeo, você viu que para validar o CPF eu tinha que fazer contas matemáticas dentro dele, e eu não conseguiria fazer isso com string, certo? Se eu fizesse isso com string, no máximo eu iria acabar concatenando strings e iria acabar dando erro, certo? Então isso não iria dar certo. Então basicamente o que eu fiz? Eu criei aqui uma lista chamada CPF numerado, dessa forma. E depois eu criei aqui a função numerar CPF, certo? E aí eu coloquei aqui for a em CPF, certo? Então eu criei um for na variável a em CPF. Então ele vai numerar tudo que tem no CPF, caractere por caractere. Vai transformar o a numa inteira e depois vai dar um append em CPF numerado a variável a. Vou mostrar isso aqui funcionando para vocês. Você vê que ele mostra caractere por caractere, certo? Então eu vou tirar de comentário esse print aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? Eu posso colocar um CPF aqui aleatório. Eu coloco, você vê que ele transforma tudo isso aqui numa lista, certo? Então agora a gente tem o 2, o 3, o 3, o 2 e o 3, certo? Igualzinho eu digitei aqui em cima. Aqui ele deu CPF inválido, né? Porque não é um CPF válido, mas ele transformou numa lista. E foi exatamente isso que eu queria que ele fizesse, certo, galera? Então deu muito certo esse negócio. E agora eu poderia fazer contas matemáticas com o meu CPF para poder validar os últimos dígitos, certo? Se você não sabe, para validar o CPF, a gente precisa validar o dígito 10 e 11, né? O 10º e o 11º dígito do nosso CPF. Bem, galera, agora para eu poder validar os dígitos do meu CPF, a primeira coisa eu tinha que validar o primeiro dígito dele, certo? Ou seja, o primeiro dígito após o hífen, certo? Ou seja, o 10º dígito. Então eu criei aqui a função primeiro dígito e eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente tem o def aqui, primeiro dígito. Aqui na primeira linha eu fiz meio que um tratamento de erros, certo? Que não é exatamente um tratamento de erros, porque a gente não colocou um try, mas ele funciona, certo? Só para ver se o tamanho do CPF realmente estava certo. Se ele era menor que 11, se ele exatamente o tamanho dele fosse 11, certo? Se fosse menor ou maior, ele retornaria falso, ok? Bem, então aqui a primeira coisa que eu criei aqui foi uma variável chamada controlador. O controlador estava valendo 10. Se você ler o artigo, eu repito de novo, se você ler o artigo, você viu que para validar o CPF eu precisava pegar todos os dígitos do CPF,
com exceção dos últimos dois dígitos, e fazia uma multiplicação entre eles, certo? Então o primeiro dígito multiplicava por 10, o segundo dígito multiplicava por 9, o terceiro por 8 e por aí vai. Então por isso que eu queria a variável controlador igual a 2, certo? Ok. Depois disso eu criei aqui o for, certo? E esse for aqui ele tá com a variável números. E eu peguei CPF da posição 0 a 8, certo? Aqui tá com 9, porque aqui tá com 9, galera, porque ele pegou o último porque ele ignora esse último algarismo, certo? Para ele de 0 a 8. Aí eu criei aqui uma variável chamada resultado, certo? Que tá valendo 0. E o resultado recebe números vezes controlador, certo? Então o números é o CPF, é cada caractere do CPF, certo? De 0 a 8. Ele vai lá e vai multiplicar por controlador. Depois eu crio a variável acumulador para eu acumular o resultado dessa divisão ou dessa multiplicação, certo? Porque senão esse resultado eu vou sempre perder ele na hora que eu for fazer o for de novo. Então eu salvo tudo dentro de acumulador e faço controlador menos 1, certo? Então para ele diminuir do controlador, o controlador vai passar a valer 9. Para repetir o for, vai valer 8 agora, certo? Validando cada algarismo, ok? Beleza. Então essa parte aqui do código é bem simplesinha, certo? E agora eu precisava fazer outra conta matemática, certo? Então eu precisava fazer acumulador. Então eu precisava pegar o valor de acumulador, fazer ele vezes 10, dividir ele por 11 e pegar o resto da divisão. Então o que eu fiz aqui é muito simples. Eu peguei a variável acumulador. Eu peguei o valor de acumulador, fiz vezes 10 e o módulo da divisão por 11, certo? Então eu peguei o resto da divisão por 11. Aí tem uma exceção aqui que eles colocam, certo? Tipo, se o valor de acumulador, né? Se o resto da divisão de acumulador por 11 for igual a 10, ele vai valer 0. Eu não sei porque tem isso, só sei que na regra do CPF tem esse negócio, então eu tive que colocar aqui. E o valor de acumulador, ele tem que ser exatamente ao CPF no nosso... Opa! Eu acho que deu erro de indentação aqui. Deu erro de indentação, desculpa, galera. Certo? Então, Então o valor de acumulador tem que ser exatamente igual a esse dígito aqui, certo? Ao primeiro dígito após o hífen. Então se fosse verdade, ele retornaria true. Se fosse falso, ele retornaria false. Beleza? Bem simplesinho isso, certo, galera? Ok, então validado o primeiro dígito agora, eu tinha que validar o segundo dígito, né? O segundo dígito após o hífen, certo? E basicamente, galera, para validar é a mesma coisa. A única coisa que muda é o nome das variáveis e o valor de controlador, certo? E o CPF numerado aqui agora vai até a posição 9, não vai até a posição 8, certo? Então basicamente, o controlador agora vale 11 em vez de 10, ok? Porque é a regra. E refiz todo o mesmo código e eu só mudei o nome das variáveis para o número 2, certo? Então eu peguei o nome da variável e coloquei número 2. E o valor de acumulador 2, na mesma conta matemática aqui, ele tinha que ser exatamente igual ao CPF na posição 10, que é esse aqui, certo? Beleza. Se isso fosse verdade, retornaria true. Se fosse falso, retornaria false. Ok, galera? Beleza. Feito isso, agora eu fui testar, né, quais funções retornaram false e quais funções retornaram true. Então coloquei aqui, if quantidade retornar true foi igual a true, né? Então se ela retornar true e o primeiro dígito retornar true, o segundo dígito retornar true, ele vai colocar CPF é válido. Senão ele vai colocar CPF inválido. Ou seja, se algum desses aqui retornar false, pode ser 2 retornar true, mas um retornar false, ele vai mostrar CPF inválido. Certo, galera? E bem, galera, esse foi basicamente o código comentado aqui com vocês, certo? Espero que tenha ficado um vídeo um pouquinho curto para vocês assistirem. E bem, galera, esse aqui foi o vídeo, certo? Então esse aqui foi o meu validador de CPF. E também futuramente, galera, eu pretendo gravar um vídeo aqui mostrando o meu gerador de CPF totalmente válido também, certo, galera? Mas isso fica história para outro vídeo, ok? Então, galera, um grande abraço, fiquem bem e falou! Não se esqueçam de se inscrever no canal e deem like.